Hoje eu acordei com a sensação que eu preciso me livrar de mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Eu preciso me livrar dos meus limites, da minha rigidez de conduta. Eu preciso me livrar dessa incapacidade de voar, que eu só consigo, ultimamente, quando eu me sento para meditar. A sensação nítida que eu tenho é que eu não sou esse que está na superfície. Porque esse que está na superfície é muito chato. Extremamente difícil de se aguentar. Como diz aquela música, só eu sei. E eu acho que esse é todo o trabalho que nós temos que fazer, nos livrarmos de nós mesmos. A cada dia um pouquinho mais, dessa visão obtusa com relação à vida, dessa incapacidade de levantar, de alçar voo, porque de outra forma, se isso não acontecer, a vida vai ficar um tédio. Às vezes essa sensação, ela passa sem que eu a perceba. Mas ultimamente eu tenho percebido mais o tamanho dos meus limites, o quanto tem sido difícil derrubar determinadas muralhas da minha personalidade, determinadas memórias que, sem querer, criam grandes dificuldades na viagem que é essa vida. Olha, ainda bem que eu tenho a meditação todos os dias, porque eu fico imaginando uma pessoa que se confronta com a sua pequenez e não tem nada a fazer a não ser esbravejar, porque não há outra coisa a fazer. Ou você dorme, porque aí temporariamente você se esquece de você mesmo, ou você se contamina por todas as suas tendências que são discordantes. A iluminação, ela não é um estado de êxtase. A iluminação vai muito além disso. A iluminação não tem excitação. E o êxtase, como é descrito por grandes santos, por grandes filósofos, é um estado de excitação. O êxtase é um estado da mente. Não é nem isso que eu estou experimentando, porque esse é um belo estado, mas ainda é um estado da mente. O êxtase ainda é uma experiência, e a iluminação não é uma experiência, porque não sobrou ninguém para experimentar nada. O experimentador, o processo de experimentação e o objeto a ser experimentado se tornam uma coisa só. Isso é deleite. Eu tenho a nítida sensação de que a vida não está nessas camadas que eu estou acostumado a caminhar, a andar ultimamente. O êxtase ainda seria melhor, mas ele ainda está dentro do ego. A iluminação não, ela está além disso tudo. Não é que você se torne iluminado. Você não está. Então a iluminação está. Não é que você seja liberto, liberado. Não é que você permaneça nessa liberdade ou que seja liberado. Trata-se de um estado de libertação de si mesmo. O pessoal não fala tanto sobre o ego, não fala tanto sobre a individualidade, o pequeno ser. Ele não pode dominar a vida.
O pequeno ser, na verdade, é um instrumento de algo maior. Eu tenho a nítida sensação disso. Qual é o propósito da vida? O que vocês acham? O propósito da vida, se não for a expansão da felicidade, que é a própria evolução, e a evolução por si só é o processo que a pessoa vive, eu não sei do que se trata. A vida começa de uma forma que é muito natural. Ela vai evoluindo e a felicidade vai se expandindo. O fato é que de vez em quando o nível de estresse toma conta da gente. Mas a expansão da felicidade, se não for alcançada, a inteligência, o poder, a criatividade, tudo aquilo que é realmente significativo na vida cai por terra. Por isso que eu estou convicto que não só eu tenho que me livrar de mim mesmo, como o propósito da vida, dessa vida pequena, é o mesmo propósito do universo, só que em escalas que são diferentes. O propósito da criação é a expansão da felicidade, que é realizado através do processo de evolução do próprio universo. É só uma questão de escalas. O significado e o propósito da vida de todos nós é o mesmo. É o mesmo da vida universal. A vida individual é uma unidade básica da vida de todo o universo. Isso significa que todos nós somos significativos. Não existe insignificância, não. O que existe é um mau aproveitamento da vida em si como um todo. A evolução do universo é basicamente servida pela evolução de cada um de nós. Dessa forma, se o propósito da vida individual não for servido, se ele não for alcançado, ou seja, se o indivíduo não conseguir crescer internamente, o propósito da vida de todo o universo também cai por terra. É só um grau de escala. Depois eu vou passar para vocês, eu ganhei 2 livros. Um do Márcio, que é do nosso grupo, outro do Edilson, que mora em Fernando de Noronha. Quando você lê, você começa a perceber o alcance das pessoas que realmente se devotaram à vida com coragem, verdadeiramente, você percebe que, primeiro, que não há outra coisa a fazer, segundo, o tamanho da sua pequenez. Se o propósito da vida for realizado, o cara fará o máximo, ele alcançará o máximo nesse pequeno período de tempo aqui na Terra. O propósito da vida é a expansão da felicidade. Se isso não acontece, corra atrás. Se você não está feliz, foi tudo por água abaixo. Se você não está contente, se você não consegue desenvolver inteligência, poder, criatividade, paz e felicidade, então o propósito não está sendo, não digo nem alcançado, mas não está sendo desenvolvido. A vida não foi feita para ser vivida em apatia, inatividade, sofrimento. Isso não pertence à natureza essencial da vida. E o fato é que muitas vezes isso ocorre porque o sujeito é capaz de perceber que mesmo depois de muitos anos de trabalho, ainda assim o freio de mão está ligado, está puxado. Eu acho que deve fazer parte do próprio caminho. Quanto mais a pessoa consegue atingir experiências profundas, eu acho que mais a pessoa é capaz de perceber o quanto falta ainda na sua estrada. Sabe, eu acho que hoje eu vivo isso. Depois dessas décadas todas meditando, eu percebo que a vida não é estática, ela é dinâmica.
né? E às vezes falta energia. E quando isso acontece, o progresso, a evolução, eles não são bem servidos. O propósito e a natureza da vida, né, é o progresso, são progresso, evolução. Né? Uma atividade melhor, que seja mais compatível com o crescimento universal. A atividade mantém um fluxo, né, que é evolutivo. E o corpo da gente, ele é responsável. A atividade do sistema nervoso do indivíduo, ela é absolutamente necessária, atividade saudável, equilibrada, né, para que esses patamares sejam alcançados. Né, depois de muito trabalho, às vezes quando você cai num buraco dentro de você mesmo, né, você se questiona, caramba. E eu acho que por isso muita gente acaba abandonando o caminho. Faz tudo para não amarelar, para não jogar a toalha. Mas eu vejo que nas espécies que são inferiores, né, ao ser humano, a atividade que conduz à vida, a evolução, ela está numa escala muito menor. A atividade das espécies inferiores, né, elas não produzem um alto impacto, né, no grau de evolução do próprio universo, porque não tem vontade de evoluir. Então é absolutamente necessário que o sistema nervoso da gente evolua. E olha que eu tenho feito esforço, né, um esforço razoável para que isso aconteça, mas perto da história de grandes santos e santas, né, que habitaram esse planeta. Quando eu falo santas, eu não falo pejorativamente, não. Digo pessoas de alma pura, né, pessoas que realmente experimentaram a felicidade como sendo o normal, o dia a dia. Quando eu observo a vida dessas pessoas e vejo a minha própria vida, às vezes dá uma tristeza, uma vontade de me livrar de mim mesmo. Mas enfim, não importa. Vamos seguir em frente. É tudo que nos resta, né? A técnica é boa, o caminho é bem pavimentado, apesar dessas, não vou dizer crises, mas eventuais escorregadas, né, em buracos, né, interiores. Não tem outra saída a não ser agarrar na borda do buraco, fazer força com o corpo para cima, colocar os braços para fora do buraco, as pernas e continuar andando. Por isso, continue andando. Momentos de tristeza e desânimo ocorre com todos. Eu me lembro que uma vez Maharishi, há muitos anos atrás, ele recebeu o New York Times no quarto dele e estava escrito assim: meditação transcendental, uma técnica ótima para o sono noturno. Alguns anos depois, Maharishi comentou com o pessoal: naquele dia eu quase voltei para a Índia. Eu abandonei tudo, e vim para o Ocidente para acordar as pessoas. E as pessoas entenderam que eu queria fazê-las dormir. Sem querer me comparar ao mestre, obviamente. Em alguns momentos eu quase acho isso. Um caminho tão longo, traçado assim com tanto empenho, e ainda assim eu não consegui, grandes coisas. Mas seguimos em frente. Isso é tudo que tem para hoje. Não fiquem preocupados, não. Isso acontece, né? E é bom para o indivíduo saber o tamanho do combate, né, que ele tem que enfrentar.
sem querer entrar nesse mérito, né, de que a vida seja uma luta. Não é uma luta, não. Mas, às vezes, se olha para dentro e vê que as fraquezas ainda são tão grandes, as limitações são tão chatinhas, o reme-reme, sabe, o tricô, né, emocional e mental ainda é tão, pelo menos, mal feito, que não dá nem para servir de cachecol. Bom, amanhã de novo, ainda bem, ainda temos mais amanhã, que é uma quinta-feira. Sigam em frente e apenas levem o meu discurso como sendo motivacional, né? Para todos aqueles que acham que é só virar a esquina que chega no paraíso. Não, o caminho é longo. Caminho é longo. Mas não adianta chorar o leite derramado. Vamos em frente. Vamos em frente. O pessoal dizia, vamos em frente que atrás vem gente. É isso aí. Um grande beijo, Jay Gurudev. Não amarelem, não.